Boa noite a todos. A página de abertura de hoje é do informativo que vocês receberam, está na primeira página, para a nossa reflexão. É uma mensagem de Emmanuel do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier. Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Quem disse foi Jesus, está em Lucas capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida, em si, não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espíritas reclamam de doutrinadores e médiuns às supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudesse constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhore o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai, encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Uma boa noite. Deus, nosso Pai, divina bondade e pureza, estamos aqui, Senhor, mais uma noite e voltamos à casa de Teu Filho e nos sentimos felizes pela oportunidade que tivemos de aqui chegarmos. Senhor, são várias as necessidades, não precisamos decliná-las. Tu bem sabes o que se passa no coração de cada um de nós e sabemos que irás providenciar o tratamento para cada um, de acordo com as suas necessidades. Seremos tratados, bem sabemos. Saberemos também nos conservar em paz para que isto possa acontecer. E é assim que eu peço aos nossos guias e protetores,
aos diretores de nossa casa, em especial desta reunião, para que, em nome de Deus, possamos estar dando início à reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que haja muita paz em nossos corações. Graças a Deus. Teremos o estudo da noite hoje com a nossa companheira Ana Maria. Esteja à vontade, querida. E assim, boa noite. E aqui estamos mais uma vez reunidos nessa casa amorosa, de luz, de amor e de trabalho, que a gente considera uma grande festa, uma grande festividade esse nosso encontro. Uma festa de amor, porque estamos reunidos em nome de Jesus. É uma grande alegria estarmos reunidos. E o estudo que nos foi designado para a noite de hoje, vamos falar sobre aparências. Então a gente vai buscar no Evangelho o que Jesus nos diz sobre aparências. Antes de consultarmos o Evangelho, aparências. O que seriam aparências? O que é uma aparência? A aparência é o que não é. A aparência é diferente do conteúdo. Isso é uma aparência. E se nós formos olhar para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para os nossos atos, será que tem aparências naquilo que a gente faz, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente parece, que temos essa intimidade tão grande com a aparência? Aparência, nós muitas vezes nos deixamos envolver, nos deixamos seduzir pelas aparências. Muitas vezes para nós a aparência é muito mais encantadora do que a realidade. E o que seria nos deixarmos seduzir pela aparência? Nos deixamos seduzir pela aparência da estética corporal. Quando se diz que a aparência deve ser aquela, quando a beleza deve ser aquela. Nos deixamos seduzir pela vida glamurosa, a vida aparentemente glamurosa dos artistas, dos nossos artistas de novela, de cinema. Achamos aquela vida tão glamurosa, aquela vida tão maravilhosa, e queríamos ter vidas iguais àquelas. Nos deixamos seduzir pela situação financeira das pessoas, pela riqueza, pelos bens que eles possuem, não sem percebermos que não conhecemos a intimidade dessas pessoas, sem percebermos que não sabemos na realidade o que ali se passa, sem percebermos e sem sabermos a que custo conseguiram chegar àquela situação que nós julgamos maravilhosa. Nos deixamos seduzir muitas vezes pela aparência que se diz bela da estética, não é? E nos agredimos o corpo com milhões de cirurgias, com tantos remédios e comprimidos e regimes. Isso, como a gente vai, né, trazendo dificuldade e sofrimento para nossas vidas, porque nós nos deixamos levar por uma aparência, por não gostarmos do que somos e do que temos, por querermos aparentar aquilo que não somos, por não gostarmos da nossa família, por não querermos ser aquela criatura que somos. Corremos alguns riscos, vamos anular o nosso verdadeiro eu. Corremos o risco de não percebermos quem realmente somos e do que realmente necessitamos. Porque muitas vezes aparentamos ser uma coisa, porque não queremos olhar lá para dentro da gente e ver aquelas coisas que estão lá dentro guardadas, mas que precisam ser tratadas, precisam ser encaradas. Mas a gente aí aparenta. Eu aparento que eu tenho muita paciência, eu aparento que eu sou boa, eu aparento que eu tenho um grande coração, porque eu vou aparentando aquilo. Mas Jesus vai nos mostrar o que é uma aparência. E a gente então vai verificar o que o nosso querido amigo Hamed diz no livro que foi nos indicado para fazer o estudo da noite, sobre aparência. E ele diz assim:
Fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores, por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação. E dessa forma, forjamos um disfarce para sermos apresentados perante os outros. Anulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente. Nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez. Então, quando a gente não nos confrontamos com o nosso verdadeiro eu, corremos o risco de perdermos a oportunidade, né, de nos progredirmos, de nos corrigirmos, de nos melhorarmos. Isso é o que vem nos dizer o nosso irmão Hamed nessa reflexão. E quando a gente observa, quando a aparência vai se tornar realmente perniciosa se vivermos excessivamente da aparência, podemos verificar hoje em dia, pela internet, através da internet, quando a gente faz um perfil, né, na internet, dependendo do objetivo, nós nos descrevemos como uma coisa que não somos, como alguma coisa que não é. São aqueles verdadeiros fakes, né? Parecemos os fakes. E muitas vezes, a gente tem um caso de uma amiga que ela se descreveu de uma tal forma num site de relacionamento, aparentando uma coisa que não era, inclusive com uma fotografia, e enfim, ela conseguiu lá um admirador e conseguiu gostar dele, ela ficou gostando muito dele pela internet, e ele gostando dela. Só que ela não conseguiu ir vê-lo, apesar de tantos convites, porque ela tinha dito que era uma coisa que ela não era. Uma figura que ela não era, uma pessoa que não era, coisas que gostava, mas que não era verdade, aonde morava, o que fazia. E houve um amor tão grande entre eles via internet, só que ela não foi. Porque não conseguiu encarar aquela pessoa, porque ela tinha, né, sido uma aparência. E então, aparência, vivermos das aparências, como diz o nosso amigo, por não confiarmos em nosso poder de transformação. Não é? E aquilo pode transformar-se numa patologia grave. Porque de tanto vivermos de aparências, o que iremos realizar? De tanto desejarmos outros pela aparência, o que iremos de fato fazer? E aí, num determinado momento, começamos a ter angústia, começamos a ter depressão, começamos a ter medo, porque já nem sabemos mais quem somos, de tanto que a gente aparenta ser o que não é. Vejamos o que Lacordaire diz no Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso. Ele tem um momento em que ele diz: "E tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar, Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres, do mundo, faz bater-te o coração." Né? Aquelas festas dos prazeres, também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Cala-te, criança. Se conhecesses, se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelo som dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. E aí é aquilo que a gente vai falar, né? A gente almeja, a gente inveja, a gente deseja a aparência. E a gente não imagina o quantas vezes de sacrifício, de dor, de sofrimento e de trabalho
Existe para que se chegue àquele ponto. Muitas vezes aquela pessoa ricamente vestida e ricamente falante, no seu carro maravilhoso, guarda dentro de si dores atrozes, sofrimentos cruéis, que nós desconhecemos. Muitas vezes aquele que se apresenta risonho, com sucesso, tem dores intensas, tem dificuldades, tem amarguras que nós desconhecemos. Por isso Lacordaire fala de não julgarmos pela aparência, não acharmos alguma coisa simplesmente pelo exterior, pelo que o exterior reflete. E pensando assim, a gente vai falar de uma história do cão e da raposa. Existiam duas famílias vizinhas que moravam quase que dividindo o mesmo quintal. Um tinha um cão e outro tinha uma raposa pequena. E eles brincavam, e brincavam muito, se tornaram muito amigos. Aquele cão e aquela raposa eram muito amigos. Mas um dia, a família da raposa, que tinha a raposa, disse que iria viajar. Estava se preparando para viajar e iria deixar, então, a raposa presa, porque não iria deixar solta ali pelo quintal, ela poderia fugir e tal. E assim ficou dito, e a família viajou. A família que tinha o cão havia saído de casa, um para o trabalho, outro para a escola, outro para os seus afazeres. E quando chegaram em casa, não viram o cão, chamaram o cão, e eis que o cão entra dentro de casa com a raposa toda ensanguentada pela boca, trazendo a raposinha morta, toda ensanguentada. Eles ficaram apavorados, que o cão havia matado a raposa do vizinho, que o vizinho não sabia nem o que ia se fazer, nem o que ia acontecer, o que ia ser. E o desespero tomou conta e cada um deu uma sugestão. A última sugestão que foi aceita: vamos lavar a raposa, dar um banho nela, né? Pentear, secar a raposa com secador e vamos colocar a raposa lá na jaulinha, na casinhola dela, fingir que não sabemos de nada. Aí assim, iam fazer. Quando eis que de repente a família lá retorna da viagem, acabou que não viajou, e a raposa estava lá escondida debaixo do armário, uma confusão terrível, e todo mundo, o cão já tinha sido posto para fora, tinham dado uma surra no cão, os donos, o bichinho estava todo choroso, todo machucado para lá, e a família chegou. Vizinho, você não sabe o que aconteceu, a família dona da raposa. Nós íamos viajar. Quando íamos viajar, a nossa raposa morreu. Ela teve um mal súbito, morreu. E nós a enterramos lá no quintal. E nós viemos aqui para te contar isso. Conclusão. O cachorrinho, com tanta saudade da raposa, queria tanto a raposa, que farejou pelo quintal todo, cavou o buraco, tirou a bichinha do buraco e trouxe a bichinha na boca, para ver se os seus donos podiam dar um jeito na bicha. Mas julgaram que ele tinha matado a raposa, né? E bateram nele. E aí, olha nós, será que alguma vez nós fizemos alguma coisa parecida, julgamos pela aparência? Alguma coisa que parecia ser, mas que não era. Parecia muito, não é? Ele estava com a raposinha na boca, com a boquinha toda ensanguentada. De certa feita, um outro casal ia no trem, com o seu filho de 17 anos. E o menino na porta, na janela do trem, olhando para fora e falando, um rapazinho, né? E falando muito, e um outro casal de longe, assim, olhando, já estava achando chato com aquela garota falando tanto, né? E aí o garoto falou: mamãe, olha só, as árvores estão vindo para trás, estão andando para trás, as coisas estão andando para trás, as casas estão se mexendo, tudo está se mexendo, as pedras estão se mexendo, as árvores se mexendo. Aí o casal não aguentou a língua dentro da boca, falou assim para os pais: por que vocês não levam essa criança num especialista, esse rapaz? Essa criança tem problemas mentais. Vocês deveriam levar o vosso filho, vocês deveriam cuidar melhor desse rapaz, não deveriam deixá-lo assim, falando essas coisas. Aí os pais do rapazito olharam muito tranquilamente, serenamente para o casal e disseram:
Sim, nós compreendemos a ansiedade dele, a aflição que ele está, porque ele era cego. Nós estamos trazendo ele do hospital. Ele começou a enxergar hoje. É a primeira vez que ele vê as árvores. É a primeira vez que ele vê as casas. É a primeira vez que ele faz uma viagem de trem enxergando. E aí, eu não sei como acabou a história, né? Os outros devem ter ficado muito envergonhados. Então, isso que é para nós refletirmos dentro de nossos corações o quanto nós avaliamos pelas aparências. O quanto nós damos mais importância à aparência exterior dos fatos e das pessoas do que ao conteúdo verdadeiramente de cada um. E aí, então, nós vamos trazer agora esse conteúdo, aparências, para nós espíritas, para nós que professamos a doutrina espírita. Como nós lidamos com as aparências? E no Evangelho, capítulo 9, item 6, diz assim: quantos há, Jesus disse isso, quantos há cuja atingida bondade não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem, cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Quantos comportamentos que Jesus vem nos chamar a atenção, para comportamentos dissimulados, para comportamentos de pessoas que são caluniadoras, mas que têm aquela postura bacana, né? Vamos lá. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno e que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Não se atrevendo esses homens, né, a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Né? Então, é aquela criatura da aparência tão boa, com os amigos, na casa espírita, aquelas palestrantes, né? Aquelas palestrantes boazinha, que chega lá e fala tanta coisa bonita, que não são palavras nossas, são palavras de Jesus, mas a gente fica achando que as palavras são nossas, né? Nós é que inventamos o Evangelho. E aí a gente é tão fraterno, tão bonzinho, mas quando chega em casa, que transformação absurda. É claro que, fazendo um parênteses, nós, a grande maioria de nós espíritas, trabalhadores da doutrina e praticantes, somos muito melhores quando estamos dentro da casa espírita. Quando estamos dentro da casa espírita, nós estamos envolvidos por uma aura de luz, nós estamos protegidos pelos bons espíritos, pelos bons pensamentos. Dentro da casa espírita tudo é luz, tudo é beleza, é encontro com Jesus. Então nós nos tornamos um pouco melhores dentro da casa espírita. Mas não é admissível essa transformação absurda de que quando eu saio daqui, eu sou espírita lá dentro da casa espírita. Só, né? Ou você é espírita em todo lugar ou não é em lugar nenhum. Então é preciso que esse esforço que a gente faz para nos melhorarmos, para sermos um pouco melhores, é preciso que esse esforço ele seja online, full time, o tempo inteiro. Que a gente se esforce aqui e que a gente se esforce fora daqui. Não posso eu pregar paciência, benevolência, fraternidade, indulgência aqui e chegar em casa e sair chutando tudo. Aí foi tudo, né, por água abaixo. Jesus já nos dizia isso. Não basta, deixa eu andar aqui também, peraí. Não basta que os lábios, né, falem leite e mel. Se o coração de mau bagulho está associado só à hipocrisia,
aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo tanto em sociedade quanto na intimidade. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, né? Que nos dá essa mensagem. Porque muitas vezes nós acreditamos que estamos aparentando algo que não somos e que então assim estamos no caminho, estamos progredindo, estamos indo bem. Não, não estamos. Porque estamos mostrando uma parte externa, o exterior do nosso comportamento. Mas Deus observa e vê e sabe que aquele comportamento não é real. Na intimidade, nossa intimidade, ao fazermos alguma coisa para alguém, é desejável que a gente não só se dê materialmente, como se dê em emoção, se dê envolvido. Eu estou ali, eu estou doando com amor, eu estou me dando por inteiro, eu não estou fazendo aquilo por obrigação. Aquele homem, desiludido, caridoso, fazia muita caridade. Mas ele disse para o amigo espírita, mas eu só encontro desilusão. Até hoje eu faço bem para todo mundo, e todo mundo me maltrata, e todo mundo me trai, e as pessoas não me compreendem, e eu estou sempre fazendo caridade. Eu faço da minha vida uma caridade, e eu só recebo ingratidão. E aí o espírita disse para ele assim, mas meu amigo, a gente vai tentar modificar esse seu comportamento. Vamos lá na rua. Foram os dois para a rua. Ele levou 2 ossos, grandes ossos, para dar para o cachorro. Aí falou assim, esse osso é seu, esse osso é meu. Então assim, o primeiro cachorro que você vir passar, você então vai chamá-lo, aquele cachorro faminto, né? E vamos dar o osso para o cachorro. E aí eles ficaram lá, por lá na praça, veio um cachorro. O primeiro cachorro é teu, vai lá, dá o osso. Aí o amigo desiludido, o caridoso desiludido, foi lá, perto do cachorro, jogou o osso. O cachorro ficou assim, meio desconfiado, veio abanando o rabinho assim, pegou o osso e saiu correndo. Aí ele falou, tá vendo? É assim que as pessoas são. Eu dou as coisas, elas nem agradecem. Elas vão embora. É aquilo que a gente quer, o agradecimento, né? Mas a história tem outro cunho. Aí o espírita falou assim, então, espírita que é bacana, né? Espírita é bom, né? Aí ele falou assim, agora eu vou dar o osso pro meu cachorro que aparecer. Apareceu um cachorro. Aí ele chamou o cachorro. O cachorro veio aqui na perna dele, botou a mãozinha, fez carinho na cabeça do cachorro. Cachorro, né? Deu o osso para ele aqui. O cachorro, abanando aquele rabinho alegre, feliz e contente, sentou ali e ali nos pés dele comeu o seu ossinho. E aí ele disse, você está vendo a diferença entre dar e dar? Eu dou, jogo, né? Vou lá e faço porque é a minha obrigação, eu tenho que fazer. Mas eu vou e faço com alegria, faço com carinho. Né? Faço com amor, não faço reclamando. Essa é a verdadeira doação que nós fazemos e não vamos enganar a Deus. Ah, mas nós está sendo muito exigente. Exigente é o Evangelho. Porque tem mais de 2000 anos que Jesus disse isso tudo que nós deveríamos fazer e a gente ainda não faz. Né? Mas a gente já está começando, né? Pouquinho, né? Mas estamos atrasados. Né? Vamos fazer. Continuando, agora que a gente vai achar que o Evangelho é duro, porque Jesus disse assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi, em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Porque não basta, não é? Aquilo que a gente fala das aparências, né? Senhor, Senhor. Senhor, Senhor não basta, como diz Emmanuel, né? O demônio também sabe rezar.
Então, não estamos dizendo que somos demônios, mas falar Senhor, Senhor, nós podemos falar da boca para fora. Precisamos falar do coração. Aí, o que acontece? Não aconteceu para cá. Aqui. E continua Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o corpo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros, caiados, por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, parecereis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus, quando falava isto, ele se referia especificamente, naquele momento, aos fariseus, aos sacerdotes, aos profetas, que tinham grande conhecimento da lei, que tinham conhecimento da verdade, da unicidade de Deus, que usavam os poderes que tinham para seduzir, para enganar, para roubar. Jesus dizia que eles eram hipócritas. Era forte, o falar de Jesus foi muito forte. E normalmente quando a gente passa por essa parte do Evangelho, a gente diz, eu não tenho nada com isso. Isso aí não me diz respeito. Porque quando Jesus é muito contundente, muito forte, a gente diz, não me diz respeito. Mas é preciso que cada um faça a sua reflexão dentro de seu coração e veja se isso lhe toca de alguma forma. Se em algum momento nós estamos tendo algumas atitudes como essas que Jesus condena, de sermos hipócritas, de sermos falsos, de sermos mentirosos. Isso a cada um vai caber. Cada um vai saber. Porque o Evangelho, muitos líderes religiosos de várias religiões, o Evangelho e a palavra de Jesus, eles receitam e indicam para todos, menos para eles. O Evangelho é para ser aplicado no obsessor, né? O obsessor é que tem que conhecer o Evangelho. Então ele aplica, né, muitos líderes religiosos, muitos de várias seitas e de várias religiões, têm um comportamento assim. Ele acha que o Evangelho é ser participado pelo outro, não por mim. O Evangelho é para ser vivenciado por cada um de nós, a cada um de acordo. Porque, mas é muita coisa, é Evangelho, tem que ser bom, tem que ter paciência, tem que ter fraternidade. Mas para que nós estamos aqui? Será que nós estamos aqui de férias? Não, nós não estamos de férias. Nós estamos reencarnados para trabalhar. Trabalhar materialmente para o nosso sustento. E trabalhar pelo nosso espírito. É para isso que nós estamos reencarnados. Nós não estamos de férias. Porque muitos eu vou cuidar da minha vida. Mas de que vida? Né? Você vai cuidar de você como espírito. Não, eu vou para o shopping, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou para o manicure, eu vou para o cabeleireiro, eu vou pescar, eu vou para a praia, eu vou brincar no carnaval. É essa que é a vida. Isso também faz parte da vida, mas não é a vida. Não é o objetivo primordial pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos reencarnados para nos ajudarmos, para nos auxiliarmos, para levantarmos os caídos, para nos socorrermos. Por quê? Autoajuda não existe. Ninguém se autoajuda sentado e respirando, meditando no alto do monte. Ninguém ajuda-se assim. Ajuda-se em atrito, ajuda-se em contato, ajuda-se na convivência. Um ajudando o outro, indo em direção ao outro. Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? A caridade na sua extensão mais pura é dar-se com amor, em direção ao outro, auxiliando, ajudando, com pensamento, com carinho, com abraço, com aperto de mão, com bolsa de alimentos, com dinheiro para pagar alguma coisa. Tudo isso é caridade. Caridade feita com amor. Escrevendo um bilhetinho, dando um telefonema. É para isso que nós estamos aqui. Para nos ajudarmos. Nós não estamos aqui para fazermos intriga, confusão, fofoca, maledicência, para brincar carnaval. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para progredir, não é isso?
Reencarnamos para nos melhorarmos. Reencarnamos juntos, porque nós todos um dia vamos nos amar. Precisamos nos amar. Eu olho para ela de cara feia, eu não vou com a cara dela, mas eu vou ter que ir com a cara dela. Não adianta, né? Então isso é bobagem. Quanto mais eu não for com a cara dela, mais eu vou reencarnar perto dela, né? Quanto mais eu não gostar dele, mais eu vou reencarnar com ele, não é? Isso não é por castigo, é porque a misericórdia divina provoca essas situações para que a gente possa se amar. Uma amiga que brigava muito com a mãe, muito. E eu disse a ela assim, você para de brigar tanto com a sua mãe, porque na próxima reencarnação vocês vão nascer coladas. Aí ela falou assim, mas se eu tiver uma mãozinha, eu vou dar tanto soco nela. Eu falei, bom, então tu não vai ter mãozinha, né? Então assim, por isso precisamos prestar atenção nessas coisas, né? E aquilo, como nós estamos então fazendo, né? Se estamos vivendo das aparências exteriores, como sepulcros caiados por fora, só por fora, bonitinho, que nem palestrante espírita, bonitinho por fora, né? Mas, ou se temos conteúdo. Por quê? Esse livrinho aqui, da Vida Escreve, que até ela falou que leu, né? Terminou de ler hoje. Tem um conto do nosso irmão X, né? Não, Franciscano Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de Hilário Silva. É assim, vou contar mais ou menos o que eu sei. Na hora do passe, o irmão chegou à casa espírita com tanto entusiasmo para trabalhar, mas ele estava tão entusiasmado, e ele tinha dinheiro, e aí ele falou para o dono da casa, vamos fazer uma creche. Vamos fazer uma creche para as crianças. Ah, tá. Já pensou que maravilha, uma creche? Bem, vamos fazer um orfanato também, né? Vamos fazer um asilo para os velhinhos. Olha só, quando eu venho para cá, eu vejo tantos velhinhos deitados na rua, coitados, que pena que eu tenho deles, que dó. Ai, como eu tenho pena. Também podemos fazer um grupo, eu invisto, para a gente socorrer os alcoólatras. Porque os alcoólatras, coitados, não tem quem queira, não tem quem ajude, não tem quem ampare, estão largados por aí. Então nós construímos um setor para recebê-los. Aí o amigo falou, mas isso vai ser uma bênção, isso é uma coisa divina, que coisa maravilhosa. Bem, e aí foi falando, tudo que ele poderia fazer para casa, né? Vamos fazer um consultório médico, vamos contratar médicos, porque vamos trazer para cá. E ele tá, mas que alegria, mas que felicidade. Aí o diretor falou assim, puxa, meu Deus, eu encontrei uma ave rara. Uma pessoa especialmente maravilhosa, está preparada para o trabalho, que beleza, que bênção, meu Deus. E aí passaram-se os dias, aquela criatura adentrou o centro novamente e foi falar dos projetos lá com o diretor disse assim, olha só, vamos conversando pelo caminho, porque agora eu estou indo para o leprosário, porque eu vou dar passe nos nossos irmãos leprosos e conto com a sua presença. Venha comigo, porque o companheiro que ia comigo não pode. Ah, meu amigo, você me desculpa, leprosário não posso. Eu não posso estar em contato com essa gente, porque afinal de contas, eu tenho família, eu tenho filhos, como que eu vou para o leprosário? Isso eu não posso fazer. E aí a gente vai percebendo, né? São aqueles sepulcros caiados por fora. Mas na hora do testemunho, na hora do vamos ver, a pessoa vai embora. Quando fica muito difícil, muito apertado, aí ela lá, e não era bem isso que eu estava pensando, não. Acontece, né, que o Evangelho não é para ser praticado pelos outros, é para ser praticado por nós. No acontecimento do óbolo da viúva, que vem corroborar isso que nós estamos falando, Jesus diz assim, estando Jesus sentado defronte do gasofilácio a observar de que modo que o povo lançava ali o dinheiro, ele viu que muitas pessoas ricas deitavam em abundância bastante dinheiro, né? Lá na oferenda para o templo. E nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou uma pequena moeda. E na continuação desse ensinamento de Jesus, ele nos diz o seguinte, aquela viúva que ali esteve, que depositou apenas uma moeda e tinha 2 filhos ao colo,
ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu muito mais do que todos os outros que depositaram enormes quantias. E os discípulos perguntam, mas por que ela deu tudo o que ela tinha? Porque ela deu de si. Jesus não se referia à parte material de dinheiro que ela tinha dado. Se referia ao amor, à emoção, ao carinho, ao desejo de ajudar. De fato, ela acreditava que aquilo que ela estava oferecendo ia de fato ajudar alguém. Era com muita alegria que ela estava fazendo aquela doação. Por isso nós precisamos repensar nas coisas que nós fazemos. Como que a gente faz? Com alegria? Com fé, com vontade, feliz por estar fazendo? A gente pode começar a refletir sobre isso. Porque conhece-se a árvore pelos seus frutos. Porque nós observamos quando Jesus disse isso, uma árvore bonita, frondosa, verdejante. Mas e se ela não tiver frutos? E se ela não der frutos? Assim somos nós, as árvores. O que Jesus nos diz? E nós somos árvores adubadas e regadas pela luz do Evangelho. Todos nós que aqui estamos conhecemos a palavra de Jesus. Todos nós que aqui estamos conhecemos a verdade, que é a doutrina espírita, que os espíritos orientadores do universo, da terra, trazem para nós. Nós conhecemos a verdade. Então nós temos obrigação de florir e de dar frutos. Com certeza que cada um dará os frutos que pode, mas precisamos dar frutos. É para isso que aqui estamos. Nós somos regados e adubados pela luz do Evangelho, pela água viva do amor do Cristo, que se derramou sobre todos nós através do seu Evangelho e através do Consolador prometido por Jesus. Por isso que todos nós, conhecedores do Evangelho, devemos ser árvores, temos que ser árvores que dê bons frutos. O que seriam os frutos que nós daríamos? Não seria manga, nem jaca, nem banana. Os frutos seriam a nossa transformação. Os frutos serão o nosso desenvolvimento do amor, do carinho, da fraternidade, da compreensão, da indulgência. Não a perfeição, o esforço. Né? Esse esforço que nós fizermos já serão os frutos. Esses frutos irão alimentar outros. Porque se nós nos decidirmos de que vamos frutificar em nós a paciência, começamos a exercer a paciência todos os dias? Não, não vai todo dia. Mas o dia que nós conseguirmos que um fruto de paciência, né, nasça na nossa árvore, aquele fruto já beneficiou a nós e beneficiou aqueles que estão em volta de nós. Vamos dar frutos, alguns frutos pelo menos, deixar que essa árvore que nós somos banhadas pela luz do Evangelho frutifique. A árvore, disse Jesus, que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Palavras de Jesus. Não se colhem figos nos espinheiros e nem cacho de uva nas sarças. As sarças são aquelas coisas espinhentas, né? Aquele mato que tem espinho. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade e a caridade de muitos esfriará. Nesse aspecto aqui, todos nós estamos cansados de saber quantos falsos profetas nós já encontramos pelo caminho. Não é? Todos aqueles que em nome de Cristo pregam a falsidade, a iniquidade, né, o materialismo, precisamos ter olhos atentos para perceber, né, que ali está um falso profeta. A figueira seca. Muitos de nós, quando Jesus nos diz da figueira seca, ficamos um pouco preocupados, porque Jesus disse que aquela figueira ia ser lançada no fogo, não é?
Aí alguns naturalistas se quedam, eu já vi isso, vocês acreditem na internet. Mas Jesus ia queimar uma árvore, olha como as pessoas são confusas, né? Bem, o que significa a figueira seca? E que Jesus diz para ela que então ela não produzirá mais nada, porque Jesus foi até a figueira e ele queria comer um fruto, que estava com fome no caminho, é uma história grande, e chegando ao pé da figueira, a figueira não tinha nenhum fruto para oferecer, debaixo da figueira. Então Jesus disse, essa figueira será lançada ao fogo e queimará, e nunca mais produzirá mais nada. Jesus vem nos dizer, é sempre tempo de frutos. Em nenhum momento das nossas vidas, nós, árvores frondosas, podemos estar sem oferecer pelo menos um fruto, aquele sedento que vem, aquele faminto que vem ao encontro de nós. Não podemos ser árvores só de aparência. Nós precisamos oferecer alguma coisa para todo aquele que vier solicitar, para aquele que corre ao nosso alcance, para aquele que bate à nossa porta, para aquele que telefona desesperado, querendo falar alguma coisa e a gente vai dizer que não tem tempo, e a gente vai dizer que não pode, e ele vem dizer que está com uma dor, e eu digo que a minha dor é maior, eu também estou com dor, enfim. Precisamos estar atentos a isso que Jesus nos diz, é sempre tempo de figo. Precisamos ter sempre algum fruto para oferecer àquele que nos procurar. Não podemos ser uma árvore aparentemente frondosa, ter uma religião bonita, termos apenas a aparência. Não, nós precisamos dar frutos. Essa é a recomendação de Jesus. Quando nós somos escolhidos para fazer um serviço, vamos falar da gente que trabalha na casa espírita, vamos falar mal de nós, né? Tanto serviço que tem para fazer na casa, mas quase sempre a gente escolhe o melhorzinho, né? Aquele servicinho que pelo menos aparece, que a diretora vê que eu estou fazendo, que a dona Guacira vê, né? Que alguém percebe. Ninguém, quase ninguém quer escolher o serviço mais chato, que ninguém vai reconhecer, e quando começa a ficar muito trabalho, eu já não quero mais. Mas aí disse um amigo meu, serviço se oferece a quem está muito ocupado. Porque o desocupado está desocupado, ele não vai querer mesmo. Então, assim, por isso que às vezes a gente vê numa casa espírita, falando da gente, né, vamos fofocar de nós, aquela pessoa que tem tanta atribuição, os outros, está vendo lá, quer fazer tudo, mas o outro também não quer fazer. Não faz e critica o outro que faz. Né? Então, o desocupado, ele vai ser sempre desocupado. Fulano, que você já tem 6 anos que está aqui na casa, 7, tu quer fazer isso assim? Não vai querer. Porque se ele quisesse, ele já tinha se oferecido a fazer. Não é? Ele não vai fazer. Vai fazer aquele que já tem 5, 6, 7 trabalhos. Aquele, se você disser que vai fazer, ele vai se virar e vai fazer. Porque o desocupado não vai querer mesmo. Ele vai querer continuar desocupado. Então, nós precisamos observar isso também nós, né? O quanto nós estamos nos ajudando uns aos outros nas tarefas, sem querermos aparecer, sem querermos sermos o melhor, né? Aí o outro diz, não estou fazendo nada porque ninguém me ofereceu nada para fazer. Se não ofereceu, você vai lá e se oferece, né? Pergunta, se o amigo estiver varrendo o quintal, a escada dali, vai lá, pega uma vassoura e varre também. Você quer esperar ser convidado? Né? Enfim, nós precisamos, né, ter uma postura bacana, né, uma postura amiga, uma postura cordial, uma postura fraterna, porque Jesus, quando se abaixou aqui, no dia do lava-pés, e lavou os pés dos seus discípulos, será por que ele fez isso? Será que é porque o pé dos discípulos estava sujo? Né? Não. Lavar os pés nesta época, significava um serviço mais como é que é? Mais servicinho mesmo, entendeu? Aquele servicinho de escravo, aquele escravinho bem ruimzinho, que ninguém queria.
Porque era hábito, porque as pessoas caminhavam muito e os pés ficavam muito sujos de poeira das estradas, de terra, de barro. E quando as pessoas chegavam na casa da gente, o escravo ia lavar os pés e secava com a toalha. Era o pior serviço. O serviço que era entregue àquele servo mais ralé. Quando Jesus se levanta, tira a sua túnica, arreia a sua camisa, cinge a sua cintura com a toalha e se abaixa para lavar os pés, Jesus quer mostrar que nos menores trabalhos existe o amor e a sabedoria, que ele, né? Ele que era o Jesus, considerado por eles como mestre, considerado por todos, não se humilhava ao fazer aquele serviço, ao fazer aquele trabalho, que aquele trabalho de lavar os pés poderia ser feito por qualquer um de nós. Não é o trabalho que torna má ou que torna insignificante a criatura, porque nós vivemos das aparências e nós desejamos aquele trabalho mais glamuroso. Claro que podemos também fazer trabalhos glamurosos, que eles precisam ser feitos, né? Mas nós também podemos nos oferecer para ajudar naquele servicinho mais ruinzinho, né? De lavar o banheiro, de raspar o fundo lá da panela, de tirar a gordura do fogão. Aquele trabalho que muitas vezes a gente não quer fazer. Eu já ouvi gente na casa espírita, eu não faço na minha casa, vou fazer aqui, né? Que pena, né? Que não faz em casa. Tudo bem, tem quem faça em casa, mas aqui você fazendo, né, vai estar ajudando, dando um apoio, né, uma força para os outros amigos. Vamos lá, vamos junto, vamos fazer junto, né? Então a gente precisa pensar. E eu espero e desejo do fundo do meu coração que essas reflexões que nós abordamos hoje aqui venham nos trazer ânimo forte, alegria, esperança, prazer no trabalho, alegria no servir, alegria nos auxiliarmos. E aí a gente, para encerrar a nossa fala, nós vamos colocar uma música com os dizeres muito alegres, para que a gente não fique pensando que a vida é muito dolorida. Não é, não. Jesus é severo, porque Ele sabe que nós precisamos, mas Ele é amor, é carinho, é perdão, é alegria, é amigo, é aconchego, é nosso pai, nosso filho, nosso irmão, é nosso tudo. Por isso que Jesus traz para nós essas reflexões que às vezes nós consideramos um pouco duras. E que nós possamos, então, agradecer a Deus, porque hoje nós fomos felizes. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por estes momentos que vivenciamos nesta casa. Que nós possamos, ao sair daqui, levarmos para os nossos lares, para os recantos por onde caminharmos, um pouco dessa paz, dessa luz, desse esclarecimento e desse amor no qual fomos envolvidos. Agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração, na certeza de que esse amor, de que essa paz e de que esse remédio que aqui viemos te buscar está sendo também, Senhor, distribuído por todos os nossos irmãos desencarnados, aqui trazidos para o tratamento, para a assistência e para esse encontro. Agradecemos, Senhor, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados desta casa, que nos proporcionaram este momento de reencontro, de reflexão, de tanta felicidade. Abençoa, Senhor, esta casa, para que ela possa, por muito e muito tempo, estar sendo útil a todo aquele que aqui procurar. Que a tua paz, que o teu amor, Senhor, envolva todos que aqui estiveram e a todos aqueles que aqui, por uma razão ou por outra, não puderam estar. Que eles também possam sentir a tua presença. E assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E assim, Senhor, que é sentindo alegria íntima pelos momentos que passamos de reflexões tão profundas, e esta música que nos trouxe um elevo, agradecemos aos nossos guias e protetores e pedimos a eles que nos permita que, em nome de Deus, possamos estar dando como encerrada a primeira parte de nossas tarefas,